Oi, oi, gente boa. Olha só, antes de tudo, você veja aí se você é inscrito ou não nesse canal. Se não for, é só clicar, inscreva-se, toque no sininho, deixe o seu like. Não é por mim, eu realmente não tenho nem paciência para falar no assunto, é por causa do algoritmo. E quando você faz isso, ele projeta o nosso canal para um lugar melhor na plataforma. Então, se você quiser participar ajudando nisto, inscreva-se, clique no sininho, deixe o seu like. Na nossa última reunião, eu fiz essa pergunta: quem são os amigos de Jesus? Porque no verso 14 do capítulo 15 aqui de João, nesse parênteses que eu abri em Mateus 16, vou fechar quando a gente chegar aqui em João, no fim do capítulo 17, início do 18, a gente volta para Mateus para encerrar os nossos 10 anos e 10 meses de comentário até aqui, na sequência de Mateus, usando Marcos, Lucas e João, quando eventualmente são necessários para acrescentar alguma coisa que em Mateus estava faltando. Aqui no verso 14 de João 15 diz: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Aí eu dei uma explicadinha dizendo: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. E Jesus deixou claro que o amigo dele é aquele que ama minimamente aqueles que são também amigos de Jesus. Minimamente. Isso é coisa pequena. É coisa ainda para criança espiritual. Como Jesus disse, se vocês amarem apenas aqueles que também amam vocês e gostam de vocês e tratam vocês bem, o que vocês estão fazendo demais? Até qualquer um anormal no mundo inteiro, preferencialmente, trata bem aqueles que demonstram afinidade e proposta de alegria no encontro, de fraternidade, de identificação nas mesmas pautas, ideologias, assuntos, temas, religião e outras coisas mais. Qualquer um faz. Jesus disse: eu estou chamando vocês, quem me acompanha aqui em Mateus, viu que lá no capítulo 5 de Mateus, ele disse: eu estou chamando vocês para ultrapassarem a justiça dos escribas, a justiça dos fariseus, dos religiosos e dos pagãos. Porque em qualquer lugar da terra, até os gentios tratam bem aqueles que a eles tratem bem também, tratam bem também. Então nada demais até aqui. Mas Jesus diz: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. E o que eu mando é que vocês se amem uns aos outros. E eu disse na semana passada que esse amar uns aos outros começa em círculos concêntricos. A gente começa a amar em relação àqueles que a gente gosta, o que a gente tem afinidade: marido, mulher, filhos, pais, parentes, colegas, companheiros, gente que gosta das coisas que a gente gosta e que é gostável aos nossos sentidos, e começar minimamente de algum lugar. E o lugar onde se começa é esse lugar ridiculamente óbvio. Porque se você não gosta nem de quem gosta de você e trata bem a você, nada que um suicídio não resolva. É sinal de que você tá ruim demais, minha filha. Tá horroroso. Nem sendo bem tratado, bem tratada, você baixa a guarda, então a coisa tá horrorosa na sua alma e pro seu lado. Jesus começa do começo. Ele diz: olha, o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Assim também eu vos mando que vos ameis uns aos outros. Comece aí nesse uns aos outros. E esses uns aos outros são aqueles que andam comigo, estão mais perto de mim, comungam da mesma consciência de fé. Isso aqui é fácil. Sentar numa mesa com essas pessoas que gostam de mim, que são legais comigo. Agora, começa a ficar diferente quando você aprende a tolerar, e às vezes, mais do que tolerar, você começa até a apreciar o contraditório inteligente, o contraditório proposto com civilidade, com educação, o contraditório estabelecido com a devida reverência, respeito, dialogabilidade, o que dá a você a ocasião de dar um passo para além do óbvio, que é gostar de quem gosta da gente, quem faz tudo igual a gente, quem é como a gente é. Isso aí é bobagem. Aí a gente começa a crescer tanto mais quanto a gente se desenvolva no caráter, na atitude, no coração, na arte da apreciação humana.
Até mesmo quando você chega naquele ponto em que o outro é o antagonista total. Como eu tenho seres, e para mim, eles nem me conhecem, mas que eu os vejo como antagonistas absolutos de tudo que eu creio, prego, ensino e vivo. Mas eles estão lá do outro lado do mundo, não sabem nem quem eu sou, eu sei deles. Tem outros que sabem de mim também. E eu observo, vejo como eles são, fazem e tudo mais. Não me preocupo em como é que eles me veem, me imaginam, pensam a meu respeito, se são hostis são. Mas mesmo esses, eu frequentemente presto atenção no que eles dizem porque eu quero entendê-los. E as pessoas não falam só com palavras. Elas falam com movimentos, elas falam com gestos, com olhares, com arregalamentos, ou com franzir de testas, ou com tons de voz, ou com melodia acolhedora, ou esgarçantemente cortante e hostil e beligerante. Enfim, tem mil coisas que falam para além das palavras. E aí eu gosto de observar o estado mental, eu gosto de imaginar, saber e tentar concatenar o que pode estar por trás das pulsões de antagonismo raivoso dessas criaturas, muitas vezes, para o meu gosto, desumanas, algumas até inumanas. Outras não têm uma gota de verdade nelas mesmas, tudo que elas dizem é mentira, e tudo que elas apreciam é estupidez. Mas eu presto atenção. E quando eu começo a conhecer cada vez mais profundamente a vida da pessoa, a história, a biografia, e entender o que está por trás das pulsões, do pus da alma dessa pessoa, latejando esse derrame, essas lavas purulentas da vida, da boca, das palavras, dos atos, das atitudes dessas pessoas, não poucas vezes, eu fico até com muita compaixão mesmo. Quando eu entendo o drama daquela limitação, me dá compaixão. E, meu Deus, dificilmente essa pessoa poderia ter dado em outra coisa. Mas tem outras que eu vejo que tiveram tudo para dar certo, mas escolheram ser mais. Escolheram. Aí você as ama sabendo que não há muita esperança que possa vir dali. E que amor é esse? Eu já expliquei milhões de vezes, desculpem a palavra hiperbólica, milhões de vezes eu expliquei para vocês. Que é aquele amor que Jesus mandou que a gente pratique em relação ao inimigo, ao que nos obriga, ao que nos coage, ao que nos ofende, e que mesmo assim a gente ama sem gostar. Ama como uma atitude, ama porque aquilo tem a ver comigo e a minha relação com Deus. Não passa por ele, não passa por ela. Não é por causa dele, não é por causa dela, é por causa de quem eu sou diante de Deus e de quem Jesus é em mim. É que eu amo esses que me odeiam, que não gostam de mim, que trabalham contra mim, mas vão receber sempre a minha oração para que o coração deles, quem sabe, por um milagre, quem sabe, se quebrante e mude. Mas aqui Jesus está falando de gente que está de acordo. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Tem que estar em acordo com ele. E esse uns aos outros, imediato, no primeiro círculo concêntrico, relacional, tem a ver com aqueles que também confessam. Mesmo nome, mesma fé, ou quando não seja a confissão do mesmo nome, nem da mesma fé, na perspectiva de alguma estruturação, de algum arcabouço de pensamento, também é secundário, mas aqueles que praticam o amor, praticam as obras do amor, que são justiça, misericórdia, bondade, longanimidade, verdade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, mesmo sem doutrinação nenhuma, ou sem saberem o nome de Jesus, ou sem serem cristãos, ou melhor ainda, quando nunca ouviram falar em cristianismo e fazem tudo isso de maneira pura, porque eles são assim. A esses também é fácil amar, muito fácil. Concordo, meu Deus, eu vou procurar guerra com quem não é contra mim, como Jesus disse, quem não é contra vós outros. Preste atenção nisso. Jesus disse,
quem não é contra vós outros, já é por vós outros. Então, se o cara não é contra mim, já está em meu favor. E eu não estou querendo provocar ninguém que, meu Deus, não trabalha contra mim. Trabalha, às vezes, na mesma direção. Só diz coisas diferentes em alguns aspectos. Ninguém tem que ser cópia um do outro. A proposta de Jesus não é uniformização. É unidade na diversidade. É uma diversidade que até aprecia a si própria. Porque em toda diversidade existe riqueza e qualificação de dons, talentos, olhares, prismas, percepções. Tanto melhor quanto isso seja motivado por amor. Porque por mais diferente que seja o ângulo da observação, preste atenção. O amor, todavia, cria uma convergência de prismas, uma convergência de ângulos, uma convergência de olhares. Por mais que a gente olhe de ângulos diferentes, quando a gente olha com amor, a gente encontra esse ponto de convergência, esse foco único, através do qual todo mundo que ama vê as mesmas coisas, ainda que com alguns aspectos interpretativos um tanto distintos, mas há um cerne, há um âmago de coincidência, de convergência, de commonness, de acordo. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E Jesus amou a pessoas com as quais ele não concordava em muitas coisas. A gente lê os evangelhos, ele está sempre advertindo algum discípulo, algum apóstolo, que vem com propostas mirabolantes, ou com perguntas patéticas, ou com desejos, às vezes até indecentes, de quem é que é o maior entre nós, quem é que tem mais poder entre nós, quem é que vai ser mais glorificado, quem é aquele que tem mais proximidade de ti. Tudo isso é patético, é coisa de criança imatura, mas é o que tem. É o que temos para hoje, é o que temos tido de Jesus até aqui, e cada vez é o que teremos mais pioradamente. Mas graças a Deus existem alguns uns aos outros, em que a gente pelo menos encontra algum conforto. É por isso que você vem aqui até essa página, porque você encontra conforto aqui nesse canal. Tem alguma coisa que você nunca tinha ouvido, e quando você ouve, diz, meu Deus, era isso que eu sentia, eu só não sabia expressar. Aí devagar você vai me ouvindo, daqui a um tempo, sem saber, você começa a me amar. E eu, mesmo de longe, começo a amar aqueles que perseveram na continuidade. Eu vou vendo e vou identificando. Olha, essa pessoa está compreendendo, está amando, está junto. E os anos vão passando e vai cimentando essa convicção no coração. E na medida em que eu alimento a tua fé, a tua perseverança alimenta a minha alegria. Mas Jesus vai mais além do que isso. Quando ele diz, eu já não vos chamo os servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu tenho vos chamado de amigos, porque com amigo a gente tem mais intimidade, porque tudo quanto eu ouvi do meu Pai eu vos tenho dado a conhecer. Eu não tenho revelação escondida de vocês. E isso acaba com toda essa história pentecostal de nova visão, nova revelação, novo mover, nova palavra de Deus. Tudo isso que vem carregado do novo, nova profecia, com coisas que a Bíblia não disse, mas que Jesus revelou nesses últimos dias. Isso aí é a fábrica de seitas que faz, é a fábrica de insanos, de loucos, de malucos, é que traz essas proposituras para vocês, mas não o Evangelho. Jesus ensina aqui, viu, Clarinha? Já tem algum tempo que eu estou dizendo isso, tem uns 3 minutos. Jesus ensina aqui que ele não tem revelação escondida para revelar depois para um grupo de profetas ou profetisas, ou de donos de igreja, propositores de um novo mover. Tudo isso é maligno, é diabólico, é enganador. E Jesus disse que era e que o seria. E você só embarca nessa se for muito ruim de coração e de entendimento. Sinceramente falando. Mas ele disse, eu não tenho revelação oculta. Eu não sou um líder gnóstico. Estou separando um grupo para eu dizer coisas que ninguém mais saiba. O que eu estou dizendo a vocês é para ser gritado da varanda.
é para ser proclamado do telhado, é para ser anunciado ao mundo inteiro e a todas as pessoas. O que eu digo aqui no íntimo é para vocês compartilharem um a um, como Paulo diz na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, no verso 2, e Paulo diz a Timóteo: o que eu estou te ensinando é para você pegar e passar para pessoas idôneas, que passem para outras pessoas idôneas, e de pessoas idôneas em pessoas idôneas é que o evangelho vai crescer e se esparramar qualitativamente no planeta. Não é de vendedor de carro usado, enganador, que vende um carro com peça faltando, não. Não é de camelô para camelô, não é de enganador para enganador, não é de canalha a canalha, como acontece hoje em dia. Não, é de gente idônea para gente idônea. Gente leal, gente fiel, gente que compreende, gente amiga, gente séria, gente que não falsifica o que entendeu e que passa para os outros não alguma coisa que ela quer dizer que é sua, nova, e uma compreensão que só ela teve. Não, ela só está repetindo Jesus para os outros. E aí ele diz: tenho-vos chamado amigos, porque eu não tenho revelações guardadas para dar exclusivamente a um grupelho ali. Se auto-intitula de profetas. Não. O evangelho é o que estava, Paulo diz, o evangelho é o que estava oculto das gerações e que agora foi revelado pelo Espírito Santo aos apóstolos de Cristo para sua divulgação no mundo. É o que o apóstolo Paulo diz escrevendo aos Efésios. Agora, se você não quer nada com nada, em relação a você, eu estou malhando em ferro frio. Você tem minha permissão e até o meu estímulo para ir. Agora, quem quer, tem tudo o que precisa aqui. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Eu só sirvo para ser essa pessoa que carrega essa palavra se eu tiver consciência de que eu tenho um chamado no meu coração. Eu ouvi uma voz, a voz de Deus, a voz do Espírito, a voz do Cristo eterno, mediante o Evangelho, ou segredar enternecedor do amor de Deus no meu ser, na unção do meu olhar, que vai se abrindo e que vai recebendo o colírio da graça para enxergar, para ver. Portanto, a primeira coisa que eu preciso saber é que não fui eu que falei: poxa, ele é o maior barato. Ó, gostei de ti, Jesus. Vou andar contigo agora, vou te fazer esse favor. Não há favor que você tenha a fazer a Jesus, meu filho, minha filha. Você está pensando que você está honrando a Jesus porque você chegou? Cara, é o contrário, gente. Não fostes vós que me escolhestes, nem que me vistes, nem que me percebestes, nem que me sacastes, nem que me quisestes. Na realidade, nenhum de nós queria, desejaria ou imaginaria uma paixão que nos vergasse e nos colocasse literalmente de quatro, de joelhos na presença do Eterno, em crescente concordância com a vontade dele, que não é construção de que profissãozinha eu vou seguir, com quem que eu vou casar. Não, é a vontade dele manifesta com que tipo de gente eu me torno. Que tipo de ser humano é construído em mim. Não tem nada a ver com quem eu caso, nem tampouco com os filhos que eu gero, nem tampouco com quem gosta ou quem não gosta de mim. Tem a ver com quem eu sou diante de Jesus. Como é que esse amor que me tocou me transformou? Isso é que faz a diferença e esse é o único grande significado. Tem a ver com quem eu me tornei diante de Deus e para mim mesmo. E o que eu manifesto de Deus, de Cristo no mundo. Sendo eu amado ou sendo eu desamado, tanto faz, desde que o amor de Cristo não seja falsificado por nenhuma hipocrisia na minha vida, ao contrário, seja expressão de sinceridade plena de mim. Porque não fui eu quem o escolhi a ele, mas foi ele que me escolheu a mim. Ele disse:
Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. E aqui, obviamente, ele está falando de maneira inicial daquele grupo de 12. Ele chamou lá na Galiléia, a maior parte deles ali, nos arredores. E os outros todos que foram chegando, as mulheres que a ele se achegaram, muitos outros discípulos que, não sendo apóstolos, todavia se fizeram discípulos, aceitaram a disciplina do Evangelho, o ensino do Evangelho, o caminho do Evangelho, aceitaram a consciência de Cristo como palavra de Deus para si mesmo. Esses são aqueles que fazem o que ele manda. E os que fazem o que ele manda sem ser por tortura, nem por medo de nada, é porque o amaram. Porque ele nos amou primeiro. Tudo nasce do amor, continua no amor e só tem validade se for praticado em amor. Do contrário, como diz Paulo em 1 Coríntios 13, nada aproveitará, coisa nenhuma. Nem as mais bonitas que a gente possa exteriormente produzir não tem valor nenhum se não for fruto da consciência do amor em mim. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei. O primeiro eu sei que fui chamado, o segundo eu sei que eu fui designado. Eu tenho uma designação na terra. Eu sei qual é a minha. E no meu caso, todas as minhas designações convergiram para uma só. No meu caso particular. Eu não sou exemplo para ninguém. Mas no meu caso, eu fui designado para ser exclusivamente um ente de proclamação do Evangelho. Nem todo mundo é necessariamente assim como eu me tornei desde o início, desde os 18 anos, eu ia ser arquiteto. Eu já tinha até aberto uma firma de construção e arquitetura. Bem novo, eu comecei a me virar e a trabalhar, a dar conta de mim. E eu e um amigo chamado Raimundo Nonato abrimos lá em Manaus uma firma de construção, inicialmente de acréscimos de obras, ou de construção de um andar só. Nós ainda estávamos terminando o curso de edificações. Depois eu ia fazer a faculdade de arquitetura, o que para mim ia ser muito fácil, porque eu nasci construindo, acompanhando meu pai, ajudando em construção, em obra. Construir, sinceramente, para mim, sempre foi uma moleza. E a arquitetura é que eu gostava de dar formas. Gostava da projeção estética dos meus pensamentos, transformar aquilo em casa, residência, sítio, morada, aconchego para as pessoas, me dava muito prazer. Aí o Evangelho, bum, pá, explodiu dentro de mim e acabou tudo. É porque eu não podia mais ser, não, é que eu não conseguia mais ser outra coisa senão só isso. E aí eu me tornei só isso. Faz 52 anos que eu me tornei só isso. Eu escrevo, são quase 200 livros sobre o Evangelho. Se eu falo, é o Evangelho. Se me pedem para fazer uma palestra, eu posso começar do tema que começar. Me dê qualquer tema, nenhum tema me assusta ou me é estranho. Mas eu vou concluir no Evangelho, que é onde, para mim, a vida encontra a sua conclusão absoluta, a sua síntese perfeita. É em Cristo, é no Evangelho, é nessa convergência. Agora, essa foi a minha designação. Como foi a designação desses apóstolos aqui? A maioria deles, ou todos eles, largou tudo que fazia antes, foi fazer só isso. Paulo largou tudo que fazia antes, foi fazer só isso, exceto quando ele não tinha sustento. Porque ele nunca viveu completamente garantido. Ele sempre viveu sem saber de onde vinha o sustento. Quando ele encontrava numa cidade gente generosa, amiga, carinhosa e meiga, e compreensiva e feliz pelo que estava compreendendo e ouvindo, e que o sustentavam para continuar essa designação de exclusivamente pregar e ensinar a palavra do Evangelho, para ele estava muito bom. Quando ele não tinha isso, ele tinha uma profissão. Ele fazia tendas. Enquanto ele fazia as tendas, ele ensinava a quem sentava ao lado dele. Quando ele terminava uma tenda, ele falava na entrega, na montagem da tenda. E quando ele ganhava o dinheiro daquela tenda, ele tinha um recurso para alguns meses de liberdade só para cumprir a designação plena dele, que era pregar, ensinar, edificar, exortar, admoestar, curar, ajudar, aconchegar, acolher. Conforme alguém que carregue a designação de Jesus
e que tenha felicidade nessa amizade celestial que me designou para ser um Cristo de Deus na terra enquanto eu vou, enquanto eu vivo.